Bom dia, meu irmão, na graça preciosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nessa manhã juntos para o nosso devocional Descobertas. Espero que você separe um tempo muito qualitativo para estar orando, lendo as Escrituras, meditando no texto sagrado, fazendo aquilo que é o ponto mais importante, o ponto mais alto na vida do cristão, a sua comunhão com Deus. Sua comunhão com Deus será eterna. Ela está aqui, mas ela também ultrapassará toda a eternidade. Estaremos para sempre com o Senhor. Por isso a nossa vida devocional é tão importante. Foi para isso que Cristo morreu naquela cruz, para reconciliar você com o Pai Celestial. Então, a sua vida devocional é o ponto mais alto do seu dia. O culto é o ponto mais alto da nossa semana. Estar com Deus, a oração, a adoração, a meditação na palavra são as coisas mais importantes na vida de um ser humano, na vida de um cristão nascido de Deus. Então, aproveite, tenha o melhor tempo devocional de oração, separe o melhor momento, o momento onde você está mais descansado, mais disposto, onde você está mais silencioso, onde você pode se concentrar no texto bíblico e poder entregar e render o seu coração ao Senhor da glória, para aprender, para agradecer, para fortalecer sua vida, abrir o seu coração, declarar o seu amor a Ele, enfim, fazer o seu devocional no melhor horário, da melhor maneira. Responda essas perguntas que estão postas diante de você. Elas te ajudarão a olhar o texto, a analisar o texto, a ver o texto. Escreva, anote, coloque ali suas aplicações, suas dúvidas, suas observações, faça orações, escreva compromissos com Deus nesse momento de devocional. Esses momentos são extremamente ricos e anotá-los, ter um caderno específico, ajuda muito e será de grande uso para você na sua vida devocional, na sua vida espiritual, e te trará crescimento. Então abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 15 do livro de Isaías, do profeta Isaías. Nós vamos meditar hoje no capítulo 16, 17, 18. Mas a profecia a Moabe começa no capítulo 15. E aí ela atravessa para o capítulo 16. Moabe, essa nação, foi uma nação que nasceu daquele relacionamento incestuoso entre as filhas de Ló e o próprio Ló, e o seu pai. Depois que Sodoma e Gomorra são atingidos pela ira de Deus, pelo castigo de Deus, provavelmente uma explosão num campo de piche que ali havia naquela região, e bolas de fogo então foram lançadas sobre aquela cidade. Ló e as suas filhas correm e se escondem em cavernas, e elas achavam que todo mundo havia sido destruído e que apenas eles três estavam vivos. Então elas embebedam seu pai, e a primogênita, então a mais velha, a primogênita não, a mais velha das irmãs, das filhas, então tem relação sexual com seu pai, e depois, no outro dia, a mais nova. A mais velha então tem um filho e o chama de Moabe. Eles são primos do povo de Israel, e esse povo que aí tem um parentesco com Abraão, porque Abraão era tio de Ló, então havia um parentesco entre os moabitas e o povo de Israel. Quando o povo de Israel está passando ali para conquistar a terra, Deus não permite que eles tomem a terra de Moabe, porque eles são parentes uns dos outros. Mas apesar desse parentesco, desse relacionamento um pouco mais próximo entre Israel e Moabe, os moabitas eram um povo, como vai dizer aí no capítulo 16, versículo 6, extremamente arrogante e soberbo. E essa arrogância, essa soberba
meu irmão, na vida de qualquer povo ou pessoa, de fato, é o anticristo mais difícil de se lidar. É o que mais nos distancia de Deus. É o pecado original, é a essência de todos os outros pecados. Então, Moabe, por essa extrema arrogância, vai ser castigada por Deus. Deus os castigará por seus pecados. E desse pecado da arrogância, do orgulho, nascem todos os outros. Então Moabe se entrega a todo tipo de pecado e Deus os castigará, os disciplinará através dos babilônicos. Essa profecia que está sendo dada aqui agora, ela vai se cumprir daí a 3 anos depois que ela foi emitida. Veja, Deus dá um prazo de 3 anos para que os moabitas se arrependam, se humilhem e retornem para o Senhor. Mas o coração deles, endurecido por causa do pecado, não se volta para Deus. E às vezes, quando nós olhamos uma situação assim, pessoas entregues ao pecado, pessoas que estão largadas no pecado e amam o pecado, estão colhendo o fruto do seu próprio pecado, geralmente a atitude de alguns cristãos, às vezes da maioria das pessoas, é simplesmente dizer, teve o que mereceu, foi bem feito, ou eu já esperava por isso. E então, quando essas pessoas estão debaixo do juízo de Deus, muita gente pensa assim, mas não o profeta Isaías. E aqui tem 2 grandes lições para a gente, iniciando esse devocional. A primeira é da misericórdia de Deus. Deus não emite juízo sem primeiro disciplinar. Deus não emite juízo sem primeiro avisar. Deus disciplina. A disciplina de Deus, ela é processual, ela é gradativa. Mas também o juízo de Deus é anunciado com antecedência. Em 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 3 anos os babilônicos virão, e assim Deus vai avisando as nações sobre o juízo. Por exemplo, as pragas do Egito, o Covid-19, as doenças que nós temos, e o texto sagrado dos profetas vai dizer que Deus disciplina as nações pelos tufões, terremotos e maremotos. São anúncios do juízo de Deus. A própria natureza não aceita o pecado do ser humano. A própria natureza repulsa. A Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 8, que a natureza geme diante do pecado do ser humano. Porque essa natureza que existe para a glória de Deus e foi criada para a sua glória e também para servir o ser humano, vê que está sendo utilizada para o pecado, para afrontar Deus, para o orgulho, para a imoralidade, para a cobiça. A natureza está sendo usada para o oposto daquilo para o qual foi criada. Por isso ela geme, por isso ela também se revolta contra o próprio estado caído que o ser humano vive. Então, meu amado irmão, esse Deus de graça e de bondade, ele usa a própria natureza para responder ao pecado e mostrar através dos terremotos, maremotos, tufões, epidemias e pandemias, enfim, todos esses elementos, o juízo de Deus que gradativamente chega à humanidade, primeiro como uma disciplina, chamando cada povo, cada nação, chamando o mundo inteiro a voltar-se para Deus, mostrando as fragilidades do ser humano, mostrando as fragilidades dos reinos, mostrando as fragilidades dos sistemas econômicos, políticos, sociais, inclusive intelectuais, da ciência, do saber, mostrando que tudo isso tem um limite e que no fim de todas as coisas, cada ser humano terá que dar conta diante de Deus e que Deus não deixará impune nenhum pecado de nenhuma nação, porque lembre-se, Deus não é o Deus de Israel, Ele é o Deus de todo o universo, Ele é o Senhor de toda a vida e todo joelho se dobrará diante dEle e Ele, que é o juiz de vivos e mortos, julgará cada pessoa
cada um, não importa quem seja e de que povo seja e em que época viveu, todos prestarão contas diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a primeira lição, a misericórdia de Deus, esse Deus misericordioso que antes de emitir juízo, Ele disciplina, antes de emitir juízo, Ele avisa, Ele mostra que o juízo está vindo, que o dia do Senhor está chegando. Mas a segunda lição que nós temos aqui é que Isaías chora pelo povo de Moabe. No capítulo 15, no versículo 5, o coração de Isaías, suas emoções, sua razão, seus sentimentos, chora, grita por socorro por Moabe. Seus olhos derramam lágrima, seu coração está apertado. Veja a misericórdia que tem no coração de Deus. Veja a misericórdia que tem no coração do profeta. Veja como o profeta chora diante de uma comunidade, diante de uma nação que está contra Deus. Veja como o coração de Isaías clama por Deus diante da destruição, diante do castigo, diante da impenitência de Moabe. Meus amados irmãos, que lição preciosa, como Deus quer que a igreja esteja clamando pelas nações, com o seu coração contrito e quebrantado. Como a igreja não pode ser egoísta, como o cristão não pode estar de olho apenas em si mesmo, em suas necessidades. Como a igreja não pode estar voltada de si apenas para si mesma, mas a igreja é aquele povo da rua, é aquele povo que sai, que foi chamado por Deus para ir e ser uma bênção para todas as nações. Por isso que a igreja deve interceder, a igreja deve orar pelos que estão perto, pelos que estão longe, pelos que são parentes, próximos ou distantes, mas por aqueles que não têm nenhuma consanguinidade conosco. Nós precisamos clamar por essas pessoas, o nosso coração deve chorar, o nosso coração deve se entristecer, os nossos olhos devem verter lágrimas por pessoas que trabalham, que estudam, que passam por nós, mas também por nações distantes que estão sem Cristo Jesus, sem o Salvador. E no capítulo 16, versículo 5, diz: o tabernáculo de Davi se estenderá sobre Moabe, o trono do Messias estará sobre eles. Mas é interessante porque depois dessa profecia, 3 anos depois, Moabe vai ser extinto. Não vai ter mais nada e nem ninguém de Moabe. Como então o tabernáculo de Davi se estenderá sobre eles? Como o trono do Messias vai estar sobre Moabe? É a pregação da graça de Deus, que antecedeu o juízo, que pessoas que estavam em Moabe ouviram a mensagem do profeta Isaías e de outros profetas e viram o seu pecado, e Deus os tocou com sua graça e eles foram salvos, porque de toda tribo, povo, língua e nação estarão de pé diante de Deus, farão parte dessa família gloriosa do nosso Deus. A mensagem da graça por meio dos profetas alcançou os moabitas antes da destruição, assim como alcançou os filisteus, assim como alcançou os edomitas e todas as nações. Veja a importância da igreja. A igreja, essa comunidade profética, é uma comunidade que está com seus olhos nas nações, está com seus olhos no povo de Deus, está com seus olhos em todas as nações da terra. O profeta, ele está a serviço de Deus, ele está a serviço de Deus no meio das nações. A igreja é uma comunidade profética, tem a palavra de Deus, tem o Espírito de Deus, tem a missão de Deus a todas as nações da terra. Deus não abandonou as nações. Deus não está apenas preocupado com a sua igreja, com o seu povo. Deus está com seus olhos em todas as nações da terra. E no capítulo 17 entra uma profecia contra Damasco. E essa grande nação, esse grande povo, essas nações tão poderosas estão sendo destruídas. E Deus vai avisando antes que aconteça, e essas nações como Síria,
a Síria, o próprio povo de Israel ao norte, que é Efraim, serão destruídos por causa dos seus pecados. E Deus, anos antes, algumas nações 3 anos antes, como os moabitas, outras nações 50 anos antes, outras nações 100, 200 anos antes, mas o Deus de toda graça, sempre avisando com antecedência a sua misericórdia, o seu juízo, chamando ao arrependimento. Se Deus anuncia juízo, é porque Ele tem prazer em perdoar, é porque Ele chama ao arrependimento. Que Deus possa usar a sua vida como usou a de Isaías, meu amado irmão. E essas nações grandes e poderosas serão feitas deserto. Nós nem saberíamos dessas nações, provavelmente, nem as estudamos na escola. Apesar de terem sido grandes nações naquela época, nem na escola estudamos. Por exemplo, o Egito, um povo que a gente nem estuda praticamente na escola, mas foi por milênios uma das grandes nações do mundo, e aí foram dizimadas em nada pelo seu próprio pecado, porque diz o texto sagrado, lá no versículo 7, em diante do capítulo 16, porque abandonaram e ignoraram o Salvador e a rocha da sua segurança. Se colocaram diante dos seus deuses, diante da imoralidade, e aí, diante dessa idolatria, dessa injustiça, viram que nada ali lhes traria socorro e segurança. Por isso que muitas vezes essa disciplina de Deus é um ato de tanta misericórdia, porque Deus vai mostrando através de um castigo, de uma disciplina que vai chegando processualmente, Deus vai trazendo gradativamente essa disciplina, é uma misericórdia de Deus, que Deus vai fragilizando, vai trazendo disciplina gradativa a essas nações, mostrando, revelando que suas riquezas, seu poder militar, sua sabedoria, sua tecnologia, sua ciência, não tem como livrá-los dos seus pecados e nem do juízo eterno do nosso Deus. Aqui está o nosso Deus gracioso, misericordioso. Que essa graça e misericórdia, meu amado irmão, esteja no seu coração. Que a igreja não perca, o senso do seu propósito, da sua missão, que é ser uma bênção a todas as nações, como Jesus disse aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, isso é, de todas as etnias, de todos os povos, tribos, línguas e raças. E entramos no capítulo 18. Há uma lição tão bonita aqui. Talvez passaríamos por esses textos sem observá-los direito. Talvez você nunca ouviu uma pregação, por exemplo, sobre os etíopes, um povo que estava aproximadamente 4.000 quilômetros de distância. Interessante, porque os etíopes também são alcançados ali no Pentecoste, eles estão ali no Pentecoste, e Filipe prega para aquele tesoureiro da rainha de Candace, e aquele homem leva o evangelho para ali. Mas 750 anos antes, aqui com o profeta Isaías, Deus já tem os seus olhos nos etíopes, aquele povo de pele polida, que diz o texto, eles brilham. A ideia do texto sagrado aqui diz que a pele deles, aquela pele negra, polida, chega, brilha, reluz. E é interessante que Deus chama eles de um povo alto, um povo forte, feroz, um povo terrível, de perto e de longe, uma nação poderosa naquele então. E Deus tem seus olhos naquela nação. Não importa se um povo está a 4.000 quilômetros de distância ou a 20.000, Deus tem seus olhos sobre aquela nação. Ali existem pessoas, criaturas de Deus, criadas à sua imagem e semelhança, e que por causa do pecado, por causa do seu orgulho, da sua imoralidade, da sua idolatria, abandonaram a Deus e se envolveram em cultos que não têm absolutamente nada a ver, criaram para si e fizeram do sol, da lua, dos animais
os seus próprios deuses e da invenção da sua própria cabeça criaram deuses para si. Mas Deus está olhando para os etíopes e esse texto do capítulo 18 termina com uma frase, com um versículo extraordinário. Diz assim: naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos. E qual é o presente? Qual é o presente que você pode dar a Deus? O Deus que tem tudo no universo. O Deus que é Senhor do Sol e de todas as galáxias. O Deus que é Senhor e Deus e dono de tudo que existe. Que presente você pode dar para Ele? O texto vai nos dizer: um povo de homens altos e de pele brunida, povo terrível de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Os etíopes estarão lá servindo ao Senhor nosso Deus. Que coisa linda, irmão! É a graça de Deus. A graça de Deus que chegou até nós, um povo distante, mas nos alcançou e agora alcança as nações da terra. Que lindo, irmãos, ver a graça de Deus que não faz distinção de raça e cor. Essa semana aconteceu um evento tão terrível lá nos Estados Unidos. Um policial branco foi chamado à polícia, né? Acho que em Minnesota que aconteceu esse evento. E parece que alguém, não se sabe exatamente, estava passando notas falsas. E esse rapaz, esse homem negro, acho que o nome dele Jorge, 46 anos de idade, ele era segurança de uma loja. E eu não sei o que aconteceu, não sei se ele teve culpa, se ele estava envolvido no crime, ou se foi um engano, enfim, eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas ele foi algemado, um policial branco estava na situação e algemou ele. E ele estava no chão, algemado e desarmado. E meus amados irmãos, esse policial, e alguém filmou isso, colocou o seu joelho sobre o pescoço desse homem e estava ajoelhado com sua mão no bolso e ajoelhado sobre o pescoço dele. E ele gritou: eu não consigo respirar. Eu não sei aí se ele cometeu algum crime ou não, e ninguém está eximindo esse homem se cometeu um crime do crime que cometeu, mas tampouco podemos eximir o policial do crime que cometeu. Meus amados irmãos, o racismo é algo da queda do ser humano. É tão feio, é tão triste, é tão lamentável. O racismo é um golpe. O racismo está em contra o plano eterno de salvação de Deus. Esse Deus tão maravilhoso que cria o asiático, que cria o amarelo, que cria o branco, que cria o negro, que cria o homem, que cria a mulher. Esse Deus multicultural, esse Deus cuja graça alcança todas as nações da terra. Esse Deus de misericórdia que não vê cor, que não vê se é homem, se é mulher, se é idoso, se é criança. Deus que na sua graça abraça todos, porque todos estão em pé de igualdade diante desse Deus. Todos pecaram. Não importa quem seja, de que cor seja, se é homem ou mulher, não importa se é um etíope, se é um brasileiro, se é um americano. Nada disso importa, meus amados irmãos. Não pode haver no coração da igreja nenhum tipo de restrição, não pode haver no coração do cristão nenhum tipo de preconceito racial. Meus irmãos, isso é maligno, isso é pecaminoso. Deus abomina uma atitude dessa.
Oh, meus irmãos, que coisa triste é ver uma situação assim. E como isso acontece no nosso país. Como isso acontece, meu irmão, na nossa sociedade. Negros que têm racismo contra brancos, brancos que têm racismo contra negro, brigas étnicas que dizimam dezenas, milhares de pessoas por ano entre as nações. Que triste, meus irmãos, situações assim, que vão se alastrando como um pecado, como um câncer, que vai destruindo e trazendo inimizade. Mas bendito seja Deus pela sua igreja, que não deixa de amar o branco, que não deixa de amar o amarelo, que não deixa de amar o negro, que não deixa de amar o asiático, que não deixa de amar ninguém. A igreja tem tanto a ensinar ao mundo sobre tudo isso, que o amor e a graça de Deus não vê a cor da pele, de que todos somos iguais perante Ele, que não existe condição social, não existe condição étnica, racial, que não existe nenhum tipo de distinção diante de Deus, que Deus estendeu sua graça e seu amor a todo ser humano. Meu irmão, que você seja instrumento dessa graça de Deus, que você possa amar as pessoas, que você possa valorizar as pessoas, não porque são pobres ou ricos, não valorizando as pessoas porque tem alguma cor, entendendo o plano eterno de Deus, que Deus de toda graça e de toda salvação abraça todos no seu amor infinito, e que você também possa orar, pregar, amar e abraçar as pessoas pela graça bendita do nosso Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que Deus use a sua vida de uma forma maravilhosa, como nosso Senhor Jesus Cristo deseja. Na graça de Deus, meu irmão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.